Boa tarde a todos. A gente vai dar início ao evento, então. É com grande satisfação que o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo e a Associação dos Fumicultores do Brasil, através da coordenação da Expoagro Afubra, realizam o 12º Fórum da Diversificação. Este evento tem como objetivo proporcionar um espaço de discussão para as diversificações produtiva e tecnológica em favor da agricultura familiar e das propriedades minifundiárias. Saudamos a presença do senhor Álvaro Heitor Petri, presidente do CORED Vale do Rio Pardo, deputado estadual Elton Weber, deputado federal Heitor Chu, Marcílio Laurindo Drescher, diretor-tesoureiro da FUBRA, e o senhor Nazário Kinzer, prefeito do município de Herveiras. Agradecemos também a presença dos palestrantes desta tarde, senhor Sandro Hillebrand, senhor Eugênio Passos Schroeder e senhor Júnior Haas. Agradecemos também a presença dos prefeitos e demais prefeitas aqui presentes, ou seus representantes, vereadores, secretários municipais, representantes da sociedade civil organizada, integrantes do CORED, que vemos muitos aqui, presidentes de comudes dos nossos municípios da região, muito obrigada pela presença, cooperativas, agricultores, empresários, comunidade em geral e imprensa. Para o seu pronunciamento, então, de boas-vindas, chamamos o senhor Marcílio Drescher. Quero cumprimentar a todos em nome da nossa diretoria, do Conselho, da coordenação da Expoagro, na 20ª edição, uma edição comemorativa. Estamos felizes em poder acolher todo esse público e, acima de tudo, os parceiros que integram a organização dessa feira, os patrocinadores, enfim, aqueles que promovem eventos como esse aqui, que é um evento tradicional, bem no foco daquilo que é o objetivo maior da nossa feira, da diversificação. Me lembrei que no almoço eu comentava com os meus colegas sindicalistas lá sobre diversificação. A gente vem de uma origem que é dos sindicatos trabalhadores rurais, e na minha terra, no oeste catarinense, muitas vezes já teve muitas iniciativas, Elton, de diversificação. E quando a gente fala em diversificação, tem que ter um cuidado muito profundo e analisar tudo aquilo que se propõe como diversificação. Não adianta começar uma coisa nova, diferente, ou até atrativa, se você não tem um cenário de todo esse mercado, de tudo que pode vir lá pela frente. Então, passamos por experiências muito grandes, Petri, e muitas vezes a gente sucumbiu. Por quê? Não se olhava o fim, que é o mercado desta questão da produção, daquele fruto desse trabalho, onde é que isso ia parar e aonde isso geraria garantia de que realmente aquilo que fosse fazer nessa diversificação trouxesse dinheiro no bolso e sustentabilidade para aquele que o fizesse. Com certeza, nós temos que prezar muito pela diversificação, e nesse sentido que nasceu a Expoagro, né, Heitor? Começando pequeno, e a diversificação é o lema que continua, e tem que ser nessa proposta que nós vamos trabalhar. Então, queremos aqui agradecer àqueles que se propõem a fazer esse debate, e tem que ser realmente esse o foco. E, Petri, você que é do CORED, todas essas instituições que se norteiam na nossa região para uma diversificação, temos que fazer a diversificação daquilo que se adequa na região, no município, na localidade. Não adianta jogar ideias ao quatro ventos e deixar o pessoal sem chão, né? Depois, então, vem as consequências, às vezes, desastrosas, e quem nós frustramos, que teve aquele ânimo, aderiu, fica mais frustrado ainda, porque muitas vezes ele aposta naquilo e nem sempre, se não for com todo o cuidado e toda a cadeia da diversificação, com o mercado lá no final, que garante
sustentabilidade, então, às vezes, todo esse trabalho foi em vão. Então, nós queremos torcer que esse debate traga bons frutos e abra a nossa mente para pensarmos juntos para frente. Obrigada. Para o seu pronunciamento, chamamos o senhor Heitor Álvaro Petri, presidente do CORED Vale do Rio Pardo. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos neste 12º Fórum da Diversificação, promovido aqui numa parceria entre a coordenação da Expoagro Afubra e o Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, e assim eu gostaria de saudar o nosso amigo e também diretor tesoureiro da Afubra, Marcílio Drescher, que aqui representa a diretoria e a entidade, né? Saudar também aqui o prefeito Nazário Kinzer, que está aqui conosco, nos prestigiando. Na pessoa dele, eu gostaria de saudar as demais autoridades que estão presentes aqui, da área executiva. Saudar o deputado Heitor Chu, tem toda uma caminhada também de identificação, de apoio com foco na agricultura familiar, junto com o deputado estadual Elton Weber, né? Também as lideranças sindicais, equipes e cooperativas, meus colegas da Sicredi, Vale do Rio Pardo, que estão aqui, né? Pessoal também do turismo, né? Valéria, né? Também está aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Nossos palestrantes, aos quais nós queremos agradecer por terem aceito, né, de partilhar conosco e com aqueles que nos assistem também pelo YouTube, pelo Facebook, aqui presencialmente, os seus aprendizados, seus conhecimentos, né? E como o seu Marcílio já fez referência, né, o fórum foi constituído, né, exatamente para criar um espaço de apresentar alternativas, oportunidades que tem, principalmente no campo da diversificação em termos produtivos, mas também em termos tecnológicos. E diga-se de passagem, nós aí que tem um conjunto aqui de sexagenários, né, a gente acha que é uma geração abençoada, né, porque a gente saiu de um modelo de agricultura, né, e a gente agora nos faltam pernas para acompanhar essa explosão, né, tecnológica que temos diante de nós, né. Hoje ainda falavam, quando eu ia na aula, a gente ouvia falar de um computador, uma coisa distante, estranha, que existia em alguma parte do mundo, mas que um dia ia ser a grande revolução. Hoje a gente carrega isso no bolso, né. Então, apenas um exemplo, né, como as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Então, entra nesse processo o estudo, a busca, o desenvolvimento de alternativas, e hoje a gente vai ter oportunidades importantes aqui, né? O Dr. Hillebrand, que vai estar falando, né, sobre este trabalho que está se fazendo aqui também pelo Centro Vocacional Tecnológico, enfim, estudos na área de alternativas, né, bem interessantes, né? O Júnior vai falar um pouquinho dessa experiência que eles têm, da oportunidade que se tem no mundo da floresta. E ao falar isso, eu quero saudar meu grande amigo, colega de outrora, né, sempre amigo, o Dr. Jorge Farias. Eu dizia hoje, eu faço questão de chamar de doutor, porque tem doutores e doutores. Esse é doutor de fato e de direito, né, um estudioso, um abnegado, um entusiasta, né, pela atividade florestal, com amplo conhecimento e também com atividade de fomento. Então, obrigado aí, Jorge, que estás hoje na Universidade de Santa Maria, mas tem esse teu legado forte aqui dentro da FUBRA, né, Marcílio? Departamento Florestal, cujos colegas estão aqui ainda hoje, né, que fazem um trabalho extraordinário, muito espelhado aí pela tua vanguarda de tempos passados. Enfim, a imprensa que está presente, né, e dizer que, de fato, quando o CORED foi convidado pela FUBRA para fazer parte, nós até perguntávamos, é momento de nós participar, é espaço nosso? E aí a gente foi ver, né, Diana, e demais coredianos que estão aqui dos Comudes, né, nós temos o nosso planejamento estratégico, né, e dentro do planejamento estratégico, exatamente, um dos projetos está focado na busca de alternativas, né, no estímulo, em ações e atividades na área da diversificação. Então, isso tem muita identidade com o próprio propósito, o próprio planejamento estratégico do nosso Conselho Regional de Desenvolvimento. E, a partir disso, então, procuramos também nos inserir, né, neste espaço, tentando contribuir para que pudesse ter um ambiente, assim como no CORED, que congrega entidades, lideranças. Aqui o deputado Heitor Chu, por exemplo, é um membro nato, né, do nosso CORED, como o prefeito Nazário, né, nós temos hoje, são 128 instituições ou representações que têm assento no nosso conselho aqui dos 23 municípios, né. Então, é um ambiente onde se discute o desenvolvimento regional. E um dos focos é exatamente a gente olhar para a agricultura minifundiárias alternativas. Foi assim que no passado, né, Silvânia entrou também
já consolidado o seminário com foco no turismo. Então, não é só a produção vegetal, a produção animal, mas outras alternativas que possam representar uma fonte de renda para as propriedades rurais, onde entra, por exemplo, o turismo, né? Então, essa é a lógica deste processo, de nós pensarmos desenvolvimento, tudo aquilo que diz respeito, que pode contribuir para elevar o desenvolvimento, enfim, promover a prosperidade, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Então, fazendo um pouquinho esta abordagem para que todos compreendam, né, a razão de termos esse espaço, né, Marcílio, aqui para poder falar de temas como hoje, né, alguns, como eu já disse, como alternativas produtivas, mas também da própria evolução tecnológica, né, o professor Schroeder que vai estar falando conosco, né, hoje vem novas alternativas, né, de serem utilizadas na pequena propriedade, né, como é o caso dos drones. Então, espero que todos tenham um bom proveito. A dinâmica vai ser a apresentação das palestras, né? E, na sequência, então, a gente vai ter espaço para perguntas, questionamentos, contribuições, enfim. É para ser um ambiente bem tranquilo, bem à vontade, né? Sem muitas formalidades, mas que a gente possa, de fato, aqui desenvolver conteúdos que agreguem para quem tem interesse, para quem esteja participando. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Desejo, então, um ótimo evento. Quero também saudar o Fabrício, que integra a diretoria da FUBRA, né? Vice-secretário da nossa FUBRA, que também está aqui nos prestigiando, enfim. Pois não? Ao Geraldo, faz parte do conselho, enfim, a FUBRA está aqui representada também com seus conselheiros, né, o Juarez, do Departamento Florestal. Pessoal, já me estendi, mas fiz questão de termos esta pequena abordagem, né, inicial, para exatamente a gente poder nos ambientar, né, no momento de hoje. Parabéns, Marcílio, a toda a equipe, por ter se criado um quarto dia num sábado. Para a gente ter uma reflexão, acho que o sábado vai ser um dia especial, né? Especial para trazer principalmente o cidadão urbano para dentro da feira, que em tese a gente podia pensar o que ele tem a ver com a feira, e a gente tem um olhar de que tem tudo a ver. Primeiro vai poder ver aqui a grandiosidade, a evolução, o que é o agro dentro de uma sociedade ou dentro de um país, a importância que ele tem e a evolução que o agro tem. Acho que o homem urbano, a mulher urbana precisa ter conhecimento disso. E o segundo ponto é poder, aqui nas agroindústrias, comprar alimentos, enfim, se estabelecer essa relação do homem do campo com o homem da cidade. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente também tem no país, que o agro, né, seja visto, a própria floresta, como algo bom para a sociedade, não como algo que pode ser visto por alguns como uma coisa não boa, né? A integração entre campo e cidade, ela precisa acontecer. E aqui a FUBRA, né, criou agora um espaço de nós aproximarmos também o homem do campo com o homem da cidade, né, fazendo essa aproximação. Então, acho que esse quarto dia, num sábado, acaba tendo uma importância também muito interessante, né, nesta lógica, né, de nós aproximarmos quem produz com aquele que consome ou presta serviços na outra ponta. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e um ótimo proveito. Já falei demais. Como nós estamos bem informais, pessoal. Nós tivemos uma perda de uma pessoa que estaria conosco hoje aqui, né, Proveta? O Cláudio da Rosa, foi secretário da Agricultura do município de Pantano Grande. Ele era um corediano de primeira instância, né, sempre envolvido, Vilmar, né, conosco nas atividades. Então, hoje, nesse momento, a gente também, a Diana lembrou agora, de a gente lembrar, né, na memória, a passagem dele conosco e as contribuições importantes, né, que ele também deixou dentro do movimento do Conselho Regional de Desenvolvimento, né. Que Cláudio da Rosa esteja, então, em paz nos céus e possa de lá também nos inspirar, como nos inspirava aqui, com uma vida dinâmica, ativa, sempre pronto para estar junto, participando, ajudando. Bom, informamos então que ao final das 3 apresentações, né, haverá o espaço para debate, com perguntas, tá? Que poderão ser direcionadas diretamente para os palestrantes por microfone, ou se alguém quiser anotar, enfim, né, fiquem bem à vontade, fazer pergunta por escrito. Também lembramos que esse evento está sendo transmitido pelos canais do YouTube, Facebook da FUBRA, portanto, agradecemos também as pessoas que nos acompanham de forma remota. Bom, para darmos início, então, à programação do evento, convidamos para fazer a sua apresentação o senhor Sandro Hillebrand,
que vai abordar o tema da viabilidade econômica e qualidade na produção de óleos essenciais no Vale do Rio Pardo. O professor Sandro é coordenador do Valif desde dezembro de 2020. Ele também é bacharel em Química pela URGS, mestre em Biologia Celular e Molecular pela URGS, doutor em Física Biomolecular pela USP. Também é empreendedor com experiência profissional na indústria e no ambiente científico-acadêmico. Foi coordenador do projeto da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, que resultou, então, na criação do Valif. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Não sei a impressão que vocês tiveram na chegada, mas eu me emocionei ontem, depois de 2 anos, vendo o movimento dos estandes, a força de vontade das pessoas motivadas em fazer negócios e montar suas vitrines. Então é um prazer muito grande participar dessa feira, dessa retomada de atividades presenciais, né? Então sejam muito bem-vindos. Eu vou falar para vocês um pouco sobre viabilidade econômica e qualidade na produção de óleos essenciais, já fazendo uma ponte com a fala do Marcílio, falando da responsabilidade que é a gente indicar novas alternativas, chegar no produtor e sugerir que ele trabalhe numa área nova. É uma enorme responsabilidade. Esse projeto, que hoje nós chamamos de Valif, porque ele é o nome que se deu para esse arranjo institucional, ele nos foi passado com essa meta, que nós encontrássemos um mecanismo de filtrar as oportunidades, filtrar e articular para a sua implantação na sequência. Então, para aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar do Valif, nós somos um arranjo institucional, ou seja, todas essas instituições que aparecem representadas nesse slide fazem parte de um esforço mútuo para criar novas cadeias produtivas. Nós temos em comum o alvo, que é as plantas bioativas como objeto de produção, né? Então, desde plantas medicinais, aromáticas, tudo aquilo que possa ser aproveitado e que venha de um cultivo de uma planta, em princípio, está dentro do escopo que a gente estuda para ver a viabilidade econômica. Então, nós temos aqui, desde entidades que estão ligadas aos produtores rurais, até membros da iniciativa privada, principalmente as empresas, que é quem, no fim das contas, leva esses produtos ao mercado. Bom, o que nós fazemos no Valif? O que exatamente a gente faz? Nós somos um pequeno núcleo de inteligência que fica filtrando oportunidades. Então, o que nós fazemos é identificar oportunidades que possam virar negócio, mapear as competências necessárias para que essas oportunidades sejam realizadas na prática e articular com a cadeia produtiva toda para que isso chegue finalmente no mercado. Então, o nosso trabalho é esse, é um trabalho mais de inteligência, acima de tudo, inteligência competitiva, né? Então, só para exemplificar bem o que é uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva é o caminho que leva um produto no seu estado natural, a planta, né, até lá na ponta do mercado. E é importante ter essa visão sistêmica do que é uma cadeia produtiva, porque é de lá que vem o recurso, né? O dinheiro que vai alimentar toda essa escadinha, toda essa escala, ele vem lá do poder de consumo, lá da ponta, que é onde tem o maior valor agregado. E aí ele vai voltando, né, para toda a cadeia produtiva e vai ficando em cada degrau, tanto os prestadores de serviço, a indústria que faz a transformação, até chegar na base da produção, que é quem tem o território e manipula na terra e faz o cultivo, né? Então, essa é a nossa visão, sempre. A gente precisa articular com todos os elos dessa cadeia. Caso contrário, acontece o que a gente já viu no passado. Às vezes uma ideia pode ser ótima, mas ela colocada no tempo errado e sem as articulações corretas, ela nunca sai, ela nunca vira riqueza na base da cadeia. Essa é a parte mais importante. Bom, esse trabalho, então,
a gente faz essa modelagem, conversa com os atores, com membros dessa cadeia produtiva, faz prototipagem, né? Então tem que testar a ideia, né? Não é só em teoria, e aí finalmente a gente espera que um dia chegue lá na ponta, ali que a gente apenas faça o acompanhamento, ou seja, nós não compramos e nem vendemos nada, a gente só aproxima todos os elos dessa cadeia. Para dar um exemplo bem concreto, e aí já entrando na questão dos óleos essenciais. Para quem não sabe o que são óleos essenciais, são substâncias que tem nas plantas aromáticas, né? Atrás de mim aqui tem manjericão, tem alecrim, todas essas plantas que têm aroma, o aroma que nós sentimos são substâncias químicas voláteis, né? Que compõem o óleo essencial das plantas. Tá? Então isso aqui é óleo essencial. Se vocês olharem para esse slide, vocês vão ver a agregação de valor que acontece, desde a produção do cultivo mesmo das plantas. Aí, eu peguei como exemplo aqui lavanda, né? Lavanda é uma das plantas mais conhecidas quando se fala em óleo essencial. Então, quanto eu preciso de lavanda para produzir 1 litro de óleo essencial? Em torno de 200 quilos de flores de lavanda. Essas flores, quanto elas valem? Valem em torno de R$300, essa quantidade. Depois que esse óleo foi extraído dessas flores, que valor tem esse 1 litro de óleo produzido? Então, uma média de mercado, R$900 1 litro. Aí esse óleo é bruto, ele precisa ser checado a qualidade, tem questões normativas, registro na Anvisa, uma série de coisas que tem que acontecer com ele. Quanto ele passa a valer depois de envasado, rotulado, lá no mercado, lá na farmácia, ou seja, lá no ponto de venda? Aquele mesmo litro vai valer R$4.500. E se ele for usado, então, para outras aplicações, outros produtos, aí depende, porque cada caso tem as suas peculiaridades. Vocês percebem aqui o que é agregação de valor e por que a gente precisa ter o raio-x de uma cadeia produtiva, economicamente falando, para poder chegar em cada um desses atores e ver quanto que vale para aquele elo da cadeia. Tá? Então, esse é o trabalho que a gente começou aqui. Acho que eu tenho que apontar para lá. Isso. Bom, então nós fizemos inicialmente projeções econômicas para várias espécies. Eu vou colocar só 4 espécies aqui, né? Alecrim, capim-limão, lavanda e hortelã. Para poder chegar para um agricultor, por exemplo, e dizer o seguinte: meu amigo, se você plantar 1 hectare de capim-limão, né, quanto que a gente pode ter de retorno? Tem que ter uma empresa que compra isso, né? Quanto que ela paga? Quanto tempo vem esse retorno? Eu planto a muda hoje, quanto custa a muda? Quer dizer, todo o planejamento como negócio para o agricultor foi passado. Esse é o trabalho que a gente fez. E aí nós montamos, acho que eu passei a mais aqui. Aqui, só para manter os valores ali. Então nós montamos um cultivo piloto para fazer a prototipagem dessas ideias todas, ver se isso realmente funciona a campo da forma como nós tínhamos modelado. Montamos a primeira cadeia produtiva modelo. Então, aqui aparecem os atores. A Fubra foi quem produziu as primeiras mudas. A genética dessas mudas precisa ser de uma origem conhecida também. A Emater nos ajudou com a parte de extensão. O Parque Tecnológico foi onde nós realizamos as destilações experimentais. A Central Analítica da Unisc, onde se fez a análise dos óleos obtidos, né? E a Vimonte, que é a empresa que está presente aqui, inclusive a Edione, que é a fundadora e proprietária da empresa, foi a quem nos deu todo o suporte sobre a questão de mercado, né? Então, essa cadeia funcionando, ela tem de ponta a ponta a sua montagem completa. Aqui são só imagens das destilações experimentais que a gente foi fazendo, dos cultivos experimentais. Checamos, inclusive, essa hipótese de, ok, vamos plantar capim-limão no Vale do Rio Pardo, a destilaria fica em Santa Maria. É possível fazer isso? É possível vender massa verde, biomassa, para a destilaria que está lá à distância? Então, fizemos esse ciclo inteiro e é perfeitamente viável fazer isso. E desde 2019, quando nós começamos esse projeto, nós precisamos desenvolver as competências. Vejam, o ambiente acadêmico está cheio de gente com titulação, aí, como a minha, que foi lida, aí, né? Todo mundo fica pensando assim, nossa, né? Eu lembro de um trabalho que a gente, há anos atrás, um trabalho com uma enzima da saliva do carrapato. Então, imagine um pesquisador que entende das enzimas da saliva do carrapato. Chama esse cara para cuidar de uma infestação de carrapato no campo, né?
Então, são competências diferentes. Uma coisa é ter o conhecimento científico, outra coisa é ter know-how. Né? Know-how, cabo de enxada, hora de galpão, como a Edione costuma dizer. Né? Então, isso é importante, nós precisamos desenvolver isso de fato. A academia tem uma competência fantástica, mas é lá dentro do ambiente científico. Isso é preciso trazer para campo. Né? Então, desde 2019, a gente não só visitou muitos lugares no Brasil onde tem produção comercial de óleo, mas nós também desenvolvemos essa habilidade. Destilamos muitas espécies para conhecer na prática como que funciona. E montamos um serviço de controle de qualidade. Então, aqui já entrando na parte de qualidade de óleos essenciais. Montamos um serviço de análise que funciona regularmente hoje dentro da Central Analítica da Unisc. Nós recebemos amostras de produtores do Brasil inteiro e é rotina. A amostra chega, como é a análise de solo. Chega uma amostra de óleo essencial e a pessoa recebe depois um laudo com os componentes químicos daquele óleo. Então, esse projeto ele realmente deixou um legado de competências práticas, técnicas, que funcionam normalmente. Tá? Um exemplo de questões críticas de qualidade. Falei que a lavanda é talvez a planta mais conhecida, mais famosa, né? Todo mundo já ouviu falar, talvez, na França tem a lavanda e tal. E a gente está plantando lavanda aqui. Mas o que poucos sabem é que são plantas diferentes, que têm composição química diferente e que não podem ser confundidas. Enquanto que a lavanda angustifolia é calmante, né? Trata a depressão, a nossa lavanda, porque é a que cresce bem no Brasil, ela é estimulante, excelente para o trato respiratório, mas são plantas diferentes. É preciso conhecer isso, e a gente só conhece isso se a gente tem acesso à composição química desses óleos. E um outro exemplo são as mentas. Existem mais de 200 tipos de menta. Quando se compra um óleo de menta ou se pretende começar um cultivo de menta, é preciso selecionar uma genética baseada no óleo essencial. Não adianta a gente usar uma semente certificada daquela espécie. Tá? Esse exemplo aqui a gente viveu na prática. Então, a gente compra uma semente certificada. O que é uma semente certificada? É que agrônomos atestam que ela é da espécie Mentha piperita, nome científico. Até aí está tudo certo. Agora, como ela se comporta no ambiente onde ela vai ser cultivada e que composição química esse óleo vai expressar, é uma outra conversa. Não basta só conhecer a espécie, é preciso ter esse controle de qualidade. E, de fato, variedades que nós testamos aqui têm composição química que não tem mentol, por exemplo. Elas têm eucaliptol e óxido de piperitona como componentes principais. Não se preocupem com termos técnicos, mas é só para gravar que existe uma diferença e essa diferença só se enxerga tendo a retaguarda científica para a gente poder averiguar isso. Tá? Voltando então à cadeia produtiva, só para ilustrar um pouco o estágio que a gente está agora, lembrando que esse projeto aconteceu durante a pandemia, então foi um desafio muito grande porque nós não podíamos ter atividades presenciais. Os primeiros produtores tiveram a orientação técnica e estratégica por meio virtual, né? Mas funcionou. Temos um grupo, 3 empresas hoje que fazem parte e que garantem a compra dessa produção. Uma linha de tempo aí do que a gente foi fazendo, acho que um destaque aqui para 2022 agora, nós estamos à véspera de colher o primeiro cultivo de capim-limão feito na nossa região. Já com a oferta de compra pela destilaria Vimonte, devemos ter aí em torno de 3 toneladas de capim-limão para a colheita em abril agora dos produtores da região. Vai ser o primeiro fechamento de ciclo completo dessa cadeia que está em construção. Aqui umas fotos bonitas de ver, o pessoal em Monte Alverne, a entrega das mudas lá por agosto, as meninas fazendo o cultivo ali, o plantio. É um caso emblemático porque são várias mulheres trabalhando também numa propriedade familiar, então bem bacana, e como o estágio que está hoje esse cultivo, e aí já vai ter desse capim-limão que aparece na foto à direita, já vai ser feita a primeira colheita agora em abril. Aqui uns números, então, desde que nós começamos aí já são cerca de 48 produtores interessados em se engajar nessa cadeia produtiva, 21 que efetivamente plantaram, desses 21,
muitos estão ainda experimentando o que a gente considera muito saudável, eles não entraram em nível comercial ainda, eles preferiram plantar 100 pés de alecrim, 100 de lavanda, avaliar como é que essas plantas se desenvolvem na propriedade deles, entender melhor como é que é a demanda de mão de obra. Então, esses produtores menores, eles inicialmente não vão comercializar a biomassa, né? Porque não compensa ir até uma propriedade para colher 100 pés. Né? A gente tem que colher 1.000, 2.000, 5.000 pés. Né? Mas é interessante que é um pessoal que, dominando essa primeira experiência, eles poderão, então, ampliar o cultivo. Mas desses 21, certamente uns 6, 8 já tem cultivos em escala que vão ser comerciais. Tá? Bom, o que temos no horizonte pela frente? Ampliação de espécies de plantas, né? Nós começamos com 5 plantas que foram modeladas do ponto de vista econômico. Nós devemos ampliar pelo menos mais 3 espécies ao longo desse ano. Pensar em novos ativos vegetais, porque óleo essencial é um produto que uma planta pode dar. Né? A gente ainda tem muitas outras oportunidades que estão em fase de avaliação agora. Eu prefiro nem falar sobre elas abertamente, porque a gente não sabe se elas vão ser viáveis. Assim que os números, as contas fecharem e a gente comprovar que ele é viável, sim, a gente vai comunicar isso e divulgar. Procurar mercados novos. Né? Então, esse óleo essencial hoje ele vai especificamente para o uso em aromaterapia, uma parte para cosméticos, mas a gente sabe que tem já uso de óleos essenciais como defensivo agrícola, como fungicida, em quantidades muito grandes. Tem projetos gigantes acontecendo no Brasil para a produção de bioinsumos para a agricultura. São outros números, é outra escala de produção, envolve mecanização. Aí nós estamos falando de projetos de 500 mil plantas, um projeto. Então, é um outro patamar. Tem que ser muito mais competitivo em custos, porque o preço também, o valor do óleo para essa finalidade, ele precisa ser mais apertado, mas nada impede de futuramente a gente modelar isso e chegar à conclusão que é possível, sim, aqui no Vale do Rio Pardo também, esse tipo de produção. Tá? Ampliação das empresas compradoras, nós já temos enviado amostra para o Brasil, para outras regiões do Brasil, que podem se interessar pelos óleos que vêm do Vale do Rio Pardo. E a gente tem aí um trabalho feito, também a ser apresentado futuramente, né, em cima de rastreabilidade. Então, para que essas empresas saibam por que comprar o óleo que vem do Vale do Rio Pardo e não importar óleo barato da Ásia, por exemplo. Porque aqui tem rastreabilidade. Os nossos produtores participaram do Juntos para Competir, então já tiveram treinamento em boas práticas agrícolas. Nós pretendemos implantar a rastreabilidade. Então, por exemplo, a Vimonte, quando adquirir biomassa do capim-limão, ela vai ter o histórico da rastreabilidade de todo o manejo que foi feito naquela propriedade. Nós queremos chegar num ponto em que o consumidor prefira os óleos da marca A ou B, justamente porque ele sabe da origem. Tá? Essa conexão mencionada do campo e da cidade, ela tem puxado isso. As pessoas, o poder de decisão do consumidor, ele já está exigindo isso. Tá, mas de onde vem esse produto? Quem trabalhou ali? Foi trabalho escravo? Foi trabalho honesto? Né? Nós estamos falando de cadeia orgânica ou não? Então, essa rastreabilidade vai ser um diferencial para a gente fazer a ampliação depois. Né? Obviamente, mais agricultores envolvidos, mais conhecimento, tudo que a gente acaba começando a trabalhar, a gente vai aprendendo sem parar cada vez mais, né? Mais tecnologia e, enfim, resultados para a economia. Okay? Muito obrigado pela atenção, depois eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida pontual. Obrigada, professor Sandro. De imediato, então, chamamos o senhor Eugênio Schroeder, sócio-diretor da Schroeder Consultoria Agro, para falar sobre inovação, tecnologia, pulverização agrícola com o uso de drones. O senhor Eugênio é engenheiro agrônomo, especialista em tecnologia de aplicação aérea, dedica sua carreira de 40 anos às aplicações de insumos agrícolas através de aviões agrícolas e, mais recentemente, com drones agrícolas. Possui mestrado e doutorado em tecnologia de aplicação e fitossanidade. Trabalhou em empresas agroquímicas, aviação agrícola e foi também professor da Universidade Federal de Pelotas, no curso de agronomia. É sócio-diretor da Schroeder Consultoria Agro, desde a sua fundação, em 2001, em Pelotas,
E atualmente o negócio está sediado em Florianópolis, com equipe também aqui em Pelotas. Alô? Ok, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela presença e especialmente pelo convite. O Dornelles me convidou para estar hoje aqui com vocês, né, em nome da FUBRA e do CORED, e nós não poderíamos deixar de aceitar, né, esse convite e vir conversar um pouco sobre tecnologia de aplicação aérea, sobre aviação agrícola, sobre drones, que é o que a gente faz ao longo da carreira profissional. E nós estamos num estado do Brasil, no Rio Grande do Sul, que é o estado que tem o maior número de empresas de aviação agrícola do país. É o segundo estado com a maior frota de aviões agrícolas do país. Nós temos no Rio Grande do Sul mais aviões que muitos outros países. E temos, mais recentemente, o uso dos drones, que também são aeronaves, mas remotamente pilotadas. E que o pessoal me pergunta se isso tem futuro, e eu digo que não, eu digo que tem presente. Futuro tinha em 2017, quando eu comecei a trabalhar com isso, e não tinha nenhum sexagenário para conversar sobre o assunto, né? O máximo que eu conseguia eram pessoas assim com menos de 20 anos. Hoje eu continuo conversando com pessoas de menos de 20 anos, mas eu já tenho amigos, né, com cabelo assim meio com geada, com quem a gente já consegue conversar sobre o assunto. Isso é muito bom, né? Juntar a expertise dos veteranos com a energia dos mais jovens. Então, dentro da Expoagro FUBRA, né, esse tema de inovações e diversificação é um tema que casa muito bem com a realidade do setor, não só por termos aqui produtores na região, principalmente de médio e pequeno porte, né, e alguns grandes produtores também que vêm participar, mas pela diversidade de cultivos que nós temos aqui na nossa região. Eu que sou natural de Pelotas, se eu andar um pouquinho mais para o sul, estou em Santa Vitória, só tem arroz. Aí, quando eu venho aqui, e eu trabalho aqui na região também com assistência técnica, aí eu encontro HF, eu encontro grãos, eu encontro fruticultura, eu encontro tabaco, que é uma cadeia fortíssima. Então, essa diversificação, ela dá muito mais oportunidades para o uso de uma tecnologia tão inovadora como a dos drones, que nada mais é do que uma máquina de aplicar. Agora, nós vamos ver aqui o que ela tem de diferente. Então, eu não vim aqui para falar sobre o drone, e sim sobre a tecnologia e os benefícios que ela traz. Por isso que eu mudei o nome um pouquinho, para benefícios da pulverização agrícola com drones. Eu já diria que não é só pulverização, porque pulverização é aplicação por via líquida. Nós podemos, com os mesmos drones, fazer semeadura aérea, adubação aérea, posso semear pastagem, posso semear trevo. Aí eu tenho uma cadeia produtiva que tem vaca de leite, legal. E aí eu quero botar uma braquiária, pode fazer com drone. E aí eu tenho formiga, cortadeira, coisa que aqui na região não deve ter, tem só no resto do mundo. E aí eu aplico isca formicida com drone, em reflorestamento. O CMPC está fazendo isso direto aí no estado. Então, como é que eu aplicava essa isca formicida? Pessoas com uma mochilinha, colocando a cada 5 passos uma dosezinha de isca. Agora eu aplico com um drone e eu faço a 25 km por hora esse voo, e eu faço num dia que precisaria uma semana com as pessoas. E aquelas 10 pessoas vão fazer o quê? Vão ficar desempregadas? Não, vão fazer atividades mais nobres dentro da propriedade. O exemplo já citado aqui não é um trabalho escravo, mas é um trabalho penoso, ficar aplicando agrotóxicos. Muito bem, então, a nossa empresa, como já citado, ela nasceu em Pelotas. Eu tenho uma sócia, que é a Viviane, não pode estar presente hoje aqui, porque nós estamos com um curso de drones em Porto Alegre, ela está coordenando as aulas desse curso, aulas práticas de aplicação com drone. Temos aqui o Lucas, um ex-aluno nosso, temos aqui alunos já matriculados, o André para o curso do mês que vem, então, fico muito contente de encontrar amigos já aqui na sala, e nós sempre trabalhamos com tecnologia de aplicação aérea, também terrestre, mas muito mais voltados à aérea, e uma das nossas funções é a capacitação de pessoas, seja através de cursos formais, seja através de palestras como essa, seja através de seminários, seja co-orientação de teses. Nós estamos co-orientando um aluno de doutorado em Pelotas, estamos com um estagiário
de agronomia, então a gente tem uma proximidade muito grande com a academia, pela nossa formação e até por ter sido professor universitário. Nós hoje temos na empresa 12 instrutores, eu reparei que faltaram algumas fotos aqui, nós temos 12 instrutores, exclusivamente para dar curso de aviação agrícola, segurança do trabalho e drones. Né? Então, é um time bastante grande, né? Nós temos, por exemplo, o professor Wellington Carvalho, que está faltando a foto lá no cantinho, professor aposentado da Universidade de Lavras, Minas, doutor Ricardo Volbrecht, advogado, área ambiental, os outros, a maioria são agrônomos, o Ulf Bogdawa, que é o CEO da Skydrones, que é uma empresa nacional de drones agrícolas, ele é engenheiro, ele é alemão de nascimento, mas é o alemão mais brasileiro que eu conheço. E a Lilian Espíndola foi consultora da nossa empresa, hoje é gerente de uma empresa de drones e é a primeira piloto que nós formamos. E eu fico contente de ver moças, senhoras aqui presentes. Né? A Viviane também é piloto de drone. Né? Hoje, lá no curso, tem uma menina de Santa Catarina, fazendo curso de piloto de drones, e elas voam melhor do que nós, porque elas são mais cuidadosas. Elas não derrubam o drone. A gente é muito ligeirão e acaba batendo o drone. Né? Então, a primeira aplicação que eu fiz com drone, ou seja, quando começou esse negócio, para mim, 1917, né? Século passado. Quantos anos faz? 5. Olha como é rápido. Até lá, eu nunca tinha visto um drone. Fui na Expo Direto, tinha um exposto lá que eles não sabiam nem para que servia. Depois eles me disseram, a gente expôs porque veio da China. Aí a gente começou a trabalhar com isso e somos aí pioneiros na área. Né? A primeira aplicação eu fiz na Granja Rechsteiner, em Pelotas, e apliquei glifosato. Para baixo da linha preta não foi aplicado, para cima da linha preta foi aplicado e fiquei torcendo para funcionar, porque o dono da propriedade, nosso colega agrônomo, ia dessecar essa área para plantio. Tá? E aí eu fui lá 15 dias depois e funcionou. Digo, bom, agora vamos trabalhar com isso, porque o negócio realmente tem potencial. Como eram feitas as aplicações defensivas no Brasil no século passado? Né? E aí a gente pensa assim, pô, século passado, quando? Anteontem, 3 anos atrás, antes da pandemia. Eram feitas só de 3 maneiras, ou com costal, ou com equipamentos tratorizados, seja de montado, arrasto ou autopropelidos, ou com aviões agrícolas e helicópteros tripulados. Só. Não tinha outro jeito de fazer. Tá? Como são feitas no século XXI? Vejam a diferença. Séculos, eu estou falando em séculos, não estou falando em anos. Tá? Aqui ficou meio por cima essa foto aqui. Aqui embaixo está o cara do costal, tá? O trator, o avião e os drones. Tá? Esses drones que estão na foto são daqui, de Pantano Grande. Atuam aqui na região. Tá? Essas fotos, uma lavoura de arroz, uma lavoura de soja, foram pulverizadas esse ano. Não é foto de internet, é foto do Lucas, do Gustavo. Foto de gente da terra aqui, que está com essa tecnologia à disposição de vocês, produtores da região. Então, esse é o diferencial que a gente tem. Que produtos eu posso aplicar com drones hoje? Todos os produtos que eu posso aplicar com avião. Porque a aplicação, os registros de produto no mapa se dividem em 2 tipos. Aplicações terrestres e aplicações aéreas. E a aérea não importa se ele é tripulado ou não, é a aplicação aérea. Então, todos os produtos que já estão registrados para avião, eu posso aplicar com drone. E alguns outros vão ser registrados daqui para frente. Aí, por que um produtor rural utilizaria drone? Essa é a pergunta. Não vai deixar de usar o equipamento. Você vai continuar usando seus equipamentos e, gradativamente, o drone vai entrar para complementar ou talvez substituir de acordo com a sua conveniência, a sua necessidade. Então, eu vou dar só 3 motivos para não me estender muito, porque eu tenho só 20 minutos, já gastei 15. Os 3 motivos são os equipamentos mais democráticos que existem. Por quê? Onde é que eu uso costal? Só na pequena propriedade. Onde é que eu uso avião? Só na grande propriedade. Onde é que eu uso trator? Na média, na pequena. Trator, quando eu digo, é pulverizador tratorizado. O drone eu uso em quais? Na pequena, na média, na grande. Aplicações diferentes, mas eu uso em todas elas. Então, é o equipamento mais democrático que existe. É o único equipamento que eu uso na pequena, na média e na grande. Por que eu não uso avião agrícola na pequena propriedade? Porque não tem espaço nem para fazer a pista. Precisa 3 hectares para fazer uma pista. E por que eu não uso costal na grande propriedade? Porque não tem rendimento. Isso é óbvio. O drone eu posso usar em todas. Tá?
Segundo motivo, que é o motivo que a minha sócia, que é engenheira de segurança do trabalho e agrônoma, defende, né? É o único equipamento que retira o homem de dentro do talhão. Em vez de dar curso de EPI, eu vou dar curso de operar drone. Precisa EPI, não tem piloto. Não tem ninguém dentro da lavoura, né? Claro, tem o EPI do preparador da cauda, mas o piloto de drone não usa EPI. Então, vejo que avanço. Nós tirarmos os 150 mil produtores de tabaco do Brasil, que cultivam 300 mil hectares de tabaco, repartidas em 500 mil lavouras de tabaco, mais ou menos esses números, né? Acho que não estou errando muito. Tirarmos esses homens de dentro da lavoura de tabaco e fazer com drone. Pulga do fumo. E os drones são muito mais precisos que qualquer um dos equipamentos que eu mostrei. Avião, pulverizador terrestre e costal. É cirúrgico. Eu consigo fazer uma aplicação numa parcela experimental, com a dose exata. Quase não tem deriva. São equipamentos muito mais precisos. É uma evolução. Eu realmente faço aquele questionamento, como é que era no século passado, como é que era nesse ano, porque é uma revolução realmente muito grande. Esses dois drones são o mesmo drone. No de cima está instalado, esse é da Skydrones, está fabricado no Rio Grande do Sul. No de cima está instalado um tanque para líquidos, ele tem os bicos ali, ele aplica agroquímicos, aplica produtos biológicos líquidos e aplica fertilizantes líquidos. No de baixo, tirei o tanque de líquido, coloquei um tanque de sólido com um ciclonezinho aqui, eu aplico produtos biológicos granulados, eu aplico adubos granulados, isca formicida e sementes. Então, eu tenho uma área de soja, né, eu posso jogar o pasto, cai a folha da soja em cima, quando eu colho a soja, já está nascendo, eu ganho 1 mês de boca de novilho em cima. Né? Bom, aí uma foto dos primeiros voos que eu fiz, né, aprendendo a pilotar e tal. Drones classe 3, que são esses drones menores, tá, com tanque até 10 litros, como as fotos que eu mostrei até agora. Tá? Esses drones aí, eles pesam no máximo 25 quilos carregados na decolagem, isso é uma classificação da... Voam de 10 a 25 km por hora, altura de voo 3 a 5 metros, largura de faixa 5 metros, e aplicam em lavoura de grãos em torno de 5 hectares por hora. Ok? Aí tem algumas fotos de trabalhos nossos, né? Em cima ali é quando eu lancei esse trabalho em Santa Catarina, há longos 3 anos atrás, né? A gente começou com esse trabalho lá, ali está a nossa equipe fazendo aplicações. Eu não tenho drones, tá? Eu só presto consultoria e a gente assessora empresas de drones. Então, a gente está assessorando uma empresa de drones. Aí também fotos em arroz, fotos em soja, no estado de Santa Catarina e do Paraná, trabalhos pioneiros, limpeza de canal da UD em Camaquã, canal de irrigação lá do banhado do colégio, limpeza de canal com drone. Na foto de baixo ali, reflorestamento em São Paulo, na Suzano. Nós aplicamos com drone herbicidas para reflorestamento, eu apliquei em 6 estados brasileiros, então cenários bem diferentes, desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. E aí nós temos os drones classe 2, que são drones um pouco maiores, que estão sendo liberados para uso agora pela ANAC recentemente. Né? O peso deles, máximo na decolagem, vai de 25 quilos até 150. O que existe hoje no mercado são drones ao redor de 70 quilos a decolagem. Eles levam de 20 a 30 litros de cauda por hectare. Como eles aplicam também 10 litros por hectare, eles conseguem aplicar 2,5 hectares por voo. Isso dá um rendimento maior. A velocidade dele também é um pouco maior, chega a 35 km por hora, e a largura de faixa, em vez de 5, chega até 9 metros em cada passada. Então, eu consigo fazer mais do que 10 hectares por hora. A gente fala de 7 a 10, porque são os números mais que está se atingindo. Hoje, nós estamos trabalhando com os pequenos 5 hectares por hora e nos maiores 10 hectares por hora. Se eu voar 6 horas por dia, são 60 hectares com um drone. Por que não voa 12 horas por dia? Porque tem vento, porque tem calor, porque tem vários outros motivos. Mas eu tenho um grande diferencial com os drones, que eu posso voar à noite, a legislação permite. Então, assim como a gente entra com os pulverizadores terrestres, às vezes à tardinha e até à noite, né, principalmente algumas pragas crepusculares, né, que se movimentam mais no final da tarde, início da noite, a gente usa o drone também. Faz o plano de voo durante o dia e voa à noite. Como é que é feito o plano de voo? Eu faço num celular, num tablet, eu faço o plano de voo, e aí eu aperto um botãozinho, eu faço o plano de voo, marco a lavoura,
digo como eu quero voar e digo se tem algum obstáculo. Eu aperto um botãozinho que se chama Start. O que faz o botãozinho Start? Faz o drone decolar, ir lá na lavoura, aplicar toda a cauda, salva o ponto onde parou, volta e pousa. Eu troco a bateria, carrego de novo o tanque e aperto o outro botãozinho chamado Restart. Ele decola, vai lá no ponto onde parou, aplica a segunda carga, volta e pousa. Eu digo que a gente faz isso e fica tomando mate. Não é bem assim, né? A gente tem que ficar... Isso já está disponível aqui. Esse drone é um modelo XAG de 20 litros. Está aqui na feira esse equipamento. Existem também os drones de imageamento, como esse aí, né? É um drone para fazer imageamento, seja para detectar vigor das plantas, desenvolvimento da lavoura, uniformidade de irrigação, localizar pragas. E aí ele pode localizar pragas, fazer um mapa de onde estão as pragas. Eu pego este mapa que ele gerou, coloco dentro do drone de pulverização, e quando coloco dentro, não precisa nem disquete, nem cabo, tá? É tudo por Bluetooth, sinal de rádio, enfim. Né? E ele decola aqui e vai lá e aplica só nas manchas, é o que a gente chama de catação, aplica localizado. E aí a gente tem uma economia de produto, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, de mais de 85% de produto. Ou seja, produção sustentável, um dos 3 lemas ali da nossa Expoagro Afubra. Né? Regulamentação, aí está eu estou no meio dessa turma aí, uma reunião do Ministério da Agricultura há 3 anos atrás, 4 anos, para fazer a regulamentação de drones no Brasil. Já saiu a regulamentação, tanto na ANAC quanto no Ministério da Agricultura, então está tudo liberado, tudo certinho. Os drones agrícolas, então, eles fazem aplicações aéreas, a aplicação de drone é aérea, a gota é pequena, que nem de avião. Tá? Só que, enquanto no avião agrícola eu não posso aplicar a menos de 500 metros de uma cidade, o drone é 20 metros só. Então eu posso chegar mais perto das moradias, né? Logicamente com segurança. Né? Então eu consigo aplicar em locais onde antes eu não conseguia aplicar com avião. Tá? E eu não posso aplicar a menos de 30 metros de pessoas. Então, se tiver pessoas na área, eu preciso afastar essas pessoas por uma questão de segurança. Tá? Tem responsável técnico, tem relatório, sai um mapa GPS que eu posso passar para o cliente por e-mail, por WhatsApp, ou posso entregar impresso, e eu preciso guardar isto junto com o receituário agronômico, no mínimo por 2 anos na empresa. Isso é o que diz a lei. Então, os senhores que contratam o serviço têm toda essa segurança de uma legislação bem importante aí. Onde é que se usa drones? Para complementar aplicações tradicionais, como, por exemplo, perto de matos, né, perto de obstáculos, né, culturas de alto valor agregado, e aí entra toda a fruticultura, toda a horticultura, né, aplicações, por exemplo, de grãos, né, localizadas onde existe pragas. Né, se faz o planejamento, se faz a aplicação, se avalia a aplicação, gera um mapa, e assim eu vou melhorando o meu trabalho dia após dia. Dessa forma, eu complemento as aplicações de avião com drone e complemento as terrestres com drone. Eu vou escolher, eu como produtor, vou escolher se eu vou usar o meu equipamento tratorizado ou se eu vou contratar uma empresa de drone. Por que eu não compro um drone? Porque é caro. No Brasil é caro. Na China, os produtores têm seus próprios drones. No Brasil, são empresas de prestação de serviço. Esse é o cenário. É claro que um produtor pode comprar seu próprio drone, mas no Brasil isso ainda é meio caro. E aqui sim, aqui não é complementação, aqui é troca. Essas fotos são aqui no estado, e a da direita é no Paraná. São áreas de reflorestamento, onde a gente tira para fazer trabalhos mais nobres, produzir mudas, etc. e tal, né? E faz com drone. E aí eu substituo. Um drone substitui de 15 a 20 pessoas, 17 pessoas, com mais precisão e sem passivo trabalhista. Temos a Rede Drones, que é um serviço da nossa empresa, né? Nós orientamos jovens empresas de drones, né? Novas empresas de prestação de serviço, como a Grigel, aqui de Pantano Grande, assessoramos essas empresas para trabalharem no mercado de forma colaborativa. Então, a Chireno Consultoria tem essas empresas como parceiros comerciais, elas trabalham em rede, uma em Pantano, uma em Pelotas, uma em Uruguaiana, outra em Passo Fundo, né? E, eventualmente, uma ajuda a outra de acordo com as sazonalidades de serviço, picos de safra e assim por diante, de modo a utilizar melhor os seus recursos. Né? E aí, então, dessa forma, as pequenas empresas juntas tornam-se competitivas, que é mais ou menos o conceito do cooperativismo. Né? Então, trabalhando juntos, todo mundo ganha. Né?
Aqui está a foto da Agrigel, essa foto é lá em Pelotas, a Viviane e o Lucas, que está aqui, né, no dia da assinatura do contrato, já com drone em cima da caminhonete dele. Né, esse equipamento, essa tecnologia toda está disponível aqui na região de vocês. Né. Aqui uma aplicação da Agrigel em soja. Né, e essa outra foto aqui, que eu fiz em Tubarão, Santa Catarina, 4 anos atrás, eu fui visitar um produtor e ele estava fazendo repasse de herbicida onde sobrou planta daninha com costal. Nós fomos lá fazer uma demonstração com drones. Esta foto, ela tem, entre o lado esquerdo e o lado direito dela, 130 anos, porque os costais, não esse novo, mas aqueles antigos de latão, foram inventados na última década do século XIX. 1890 inventaram o costal. E essa foto foi feita em 2020. Então, essa foto tem uma evolução de 130 anos. Vejam como é revolucionário o negócio. Isso não é para a minha geração, isso é para a geração... Eu não tenho netos, mas dos netos dos meus amigos. Né? Geração nova. É muita evolução, realmente, e já está à disposição dos proprietários rurais. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês, também fico à disposição das perguntas. E aqui eu deixei, né, outros motivos, são só 3 motivos, não, eu dei os 3 principais. Né? Pode aplicar líquido e sólido com o mesmo drone, não amassa a lavoura, não tem amassamento da cultura, aplica com solo molhado depois de uma chuva, amanhã dá para aplicar com drone, hoje dá para aplicar com drone quando parar a chuva. Equipamentos terrestres não entram nas áreas. Aplica sobre rede elétrica, que o avião não passa. Rapidez na aplicação, custo acessível. Eu não vou falar o custo, vocês vão me perguntar, e eu não vou dizer só para deixar vocês curiosos. Tá? O custo do hectare da aplicação com drone. Né? Aí estão os 3 principais motivos, então o slide final para ficar gravado. Né? Equipamentos democráticos, muito precisos e ninguém no talhão. Nossos contatos, meu agradecimento ao Cored e à FUBRA. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, então, pela apresentação, senhor Eugênio. Convidamos, então, para a sua apresentação do tema Fomento Florestal RAS, uma opção de renda em áreas íngremes e subutilizadas, que será, então, conduzido pelo administrador da RAS Madeiras, Júnior RAS. O Júnior é, então, engenheiro de produção, formado pela Unisc, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é diretor sócio administrador da RAS Madeiras, sediada em Linha Brasil, no interior do município de Venâncio Aires. O empresário atua na empresa, então, desde 2005. A RAS Madeiras atua no setor madeireiro há quase meio século, sendo atualmente uma das maiores produtoras de pallets do Brasil. A empresa ainda fabrica embalagens de madeira, biomassa e pallets a partir da madeira do gênero eucalipto. Possui a cadeia do processo completa, desde as parcerias florestais com os agricultores. Alô, 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 agora sim. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença aqui hoje. Boa tarde para quem nos está vendo online também. É interessante que os temas hoje são bastante diversos. Eu acho que, de alguma forma, eles se complementam. Né? A gente tem uma nova atividade, a aplicação de uma tecnologia que, uma vez era nova, já não é mais. Né? E aqui a gente não está falando de nova tecnologia ou algo que está vindo para revolucionar, e sim de operacionalização. Isso daqui já é a prática, já é a execução. Então, nós somos da RAS e hoje nós vamos falar sobre o nosso programa de fomento florestal, que é uma opção para renda, para diversificação e aumento de renda em áreas íngremes e subutilizadas. E para contar o que é esse programa, como esse programa funciona, vai nos ajudar aqui hoje o senhor Hélio, o André, a Nadir Lemen, que são de Linha Cachoeira, lá de Venâncio Aires. Eles são produtores assíduos que vêm aqui na Expoagro, vêm sempre aqui se informar, saber o que tem de tecnologia nova e ficam bastante próximos da empresa em Linha Cachoeira. E quando eles vêm aqui, né, um dos principais ganhos que eles têm é verificar as novas tecnologias, né, principalmente que envolve a mecanização. Então, né, o seu Hélio, tantos anos atrás, trabalhava com uma junta de boi e hoje ele utiliza um trator.
E isso é fantástico, né? A gente ganhou muita produtividade com essa mecanização e N outros benefícios. Ele conseguiu uma melhor qualidade de vida, ele se judia muito menos, como se fala no campo, né? Só que tem um pequeno grande detalhe que antes com uma junta de boi, toda a cabeça de morro era utilizada para fazer um plantio e agora com trator já não é mais bem assim. Né? As pessoas, é nítido como as pessoas estão utilizando menos as áreas íngremes para agricultura de forma geral. E o que acontece? Né? Nós temos uma opção para as áreas íngremes, que é um programa que teve muito sucesso, né? Que é o programa do Sem de Tabaco, que é para autossuficiência energética. Então, numa área que era um pouco mais íngreme, que era uma área menos utilizada, planta-se eucalipto. Então, hoje o eucalipto não é uma novidade. Né? Nesse programa aqui teve um grande papel o viveiro da FUBRA, né? Aqui o Juarez, hoje gerente desse viveiro. Então, os produtores eles passaram a produzir eucalipto para a sua autossuficiência energética. Um grande detalhe é que, com o tempo, o consumo de eucalipto diminuiu nos fórmulos, porque hoje a gente tem melhores tecnologias, e o aumento da floresta, e a floresta passou a produzir muito mais. Né? A floresta hoje não se compara a produtividade de 2020 com uma floresta de 40 anos atrás. E ainda, então, nós temos uma limitação dentro da produtividade do consumo de eucalipto. Então, talvez um produtor de tabaco ele precise de meio hectare, ele precise de 1 hectare para ser autossuficiente, e a partir daí a propriedade dele já não precisa mais desse eucalipto. E se ele tiver um excesso de área íngreme, se ele tiver mais área improdutiva dentro da propriedade dele, além do que ele necessita para ser autossuficiente. No caso do Hélio, né, o Hélio ele mora nessa região aqui, que é Linha Cachoeira, interior de Venâncio Aires. Então está ali mais ou menos, né, onde fica a casa dele, em Linha Cachoeira. E uma propriedade nessa região não é difícil de identificar que não tem muitos locais planos, né, que não tem muitos locais para fazer culturas mais nobres. Obviamente que existem muitas atividades para ser feita em morros, né? O colega aqui deu uma grande alternativa que vem sendo estudado, conheci Encruzilhada, Encruzilhada não, em Boqueirão, o pessoal falando desse assunto já, achei bastante interessante. Então, obviamente, tem atividades para a gente fazer nos morros. Né? Muitas atividades novas, muitas atividades que vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas e estudadas, né? Mas uma atividade que já é de praxe, que todo mundo já conhece, é o plantio de florestas, plantio de eucalipto. Então, o seu Hélio, ele fez isso, ele mora lá em Linha Cachoeira, ele plantava tabaco, reduziu com o tempo, ele foi ficando mais velho, hoje ele está aposentado, a esposa dele está aposentada também, e eles aposentados não plantam mais tabaco, plantam eucalipto. E eles plantando eucalipto, eles vendem esse eucalipto para lenha e para tora. E aí, quando eles vendem a tora, eles fazem o que seria um manejo florestal ao contrário. Né? Nosso colega na Universidade de Santa Maria sabe muito bem, né, Jorge? Qual é que é a lógica de um manejo ao contrário? Sempre que tu vai cortando as mais grossas, tu vai deixando as mais finas, e as mais finas vão sendo o pai das próximas, e cada vez essa floresta vai sendo pior. Né? Então, essa é a lógica. E né, nós temos uma atividade de comércio de lenha, que também muitas vezes os produtores já são autossuficientes na sua região. A lenha acaba tendo algum comércio, mas é o produto que menos remunera o produtor. Então, de todas as opções que tu poderia ter de uma floresta, a que menos vai te remunerar, a que menos vai te pagar é a lenha. E o que sobra num local desse é o comércio da lenha e o comércio da tora, pelo menos até este momento. E aí, qual é que é a alternativa que surge? Né? Está lá o seu Hélio e a Nadir e o filho dele, André. Só está o André na foto porque o filho mais velho dele já não mora em casa. Então, quando a gente for fazer essa foto, ele já não está ali, ele é um servidor público, ele saiu de casa. E o filho não está assim com aquela vontade de continuar na propriedade rural. Tá? Então, o que acontece? Os jovens estão saindo, um filho já saiu e o outro não sabe se fica, e os agricultores, então, vão ficando mais velhos, pela lei da natureza, né, menos capacidade de trabalho, em algum momento né, vão vir a óbito e essa área vai ficar disponível lá no interior. Então, a gente tem, nessas propriedades, como o Hélio tem, a subutilização das áreas, especialmente as áreas íngremes, morro, pedra, barranco, aonde tem dificuldade para trabalhar com outras atividades. O Hélio ele mora ali em cima, onde tem aquele pino amarelo, né? Ali fica a propriedade dele.
E aqui embaixo nós temos... Não dá para ver muito bem. Aqui embaixo nós estamos aqui na Expoagro e o Hélio está ali em cima, em linha cachoeira. Aqui onde o Hélio está em linha cachoeira, essa redondeza toda aqui é uma região bastante montanhosa, muito próxima da gente aqui, em linha reta, da onde a gente está aqui na Expoagro até a propriedade do Hélio, dá 40 quilômetros. E a gente tem interior de Venâncio Soares, interior de Santa Cruz, Boqueirão, Sério, Sinimbu, toda essa região bastante conhecida para quem é daqui como sendo uma região extremamente montanhosa. Toda essa região se enquadra nesse caso do Hélio. E o detalhe é que, não tão distante do Hélio, tem o ponto vermelho ali, que é a Rasmadeiras. Rasmadeiras é a nossa empresa, tá? É uma empresa que já está há 49 anos no mercado, não fizemos meio século ainda, vamos fazer uma festa primeiro, para depois poder dizer que é meio século. Tá? Hoje nós somos uma das maiores fábricas de pallet do país e processamos mensalmente 150 mil metros estéreis de torete. Metros estéreo é a mesma medida da lenha, né? Mais ou menos aí, 15 mil metros estéreis vai dar uns 500 caminhõezinhos truques por mês. Somos uma das maiores serrarias do Rio Grande do Sul e na serraria do eucalipto somos uma das maiores do país também. Aí vem uma questão bem interessante. Tá? Se a gente está do lado do Hélio há tanto tempo, né, por que a gente não comprava essa madeira que o Hélio produz? Por um motivo muito simples, né, licenciamento ambiental. Até pouco tempo atrás, se a gente fosse comprar madeira de uma floresta de 1.000 hectares ou de 1 hectare, basicamente a burocracia era a mesma. Acontece que uma propriedade de 1 hectare fica absolutamente inviável de fazer toda aquela documentação, então ele foi automaticamente excluído na nossa cadeia de fornecimento. Há 20 anos atrás a gente comprava de pequenos produtores e por todo esse período eles ficaram fora da nossa cadeia. Graças a Deus isso aconteceu, né? Graças a Deus e muito trabalho, obviamente. Isso é bastante recente, final de 2021, apesar de ter sido algo trabalhado já há bastante tempo. Então, hoje, né, a gente tem o autolicenciamento até 40 hectares, é um processo bastante simples da gente licenciar uma floresta e passar a ter ela legalizada para fazer a compra dessa madeira. E aí, então, que unindo esses pontos, nós temos o nosso fomento florestal que serve para utilizar as áreas subutilizadas em pequenas propriedades rurais para a produção de florestas comerciais. Por que a gente destaca a palavra pequena? Obviamente que pode ser a floresta média e a grande, mas normalmente quem já tem uma média propriedade, grande propriedade, já tem uma outra capacidade técnica, né, uma assessoria muito mais robusta, né, não necessariamente precisa de ajuda ou aderir num programa para isso. Qual é que é a vantagem de fazer parte de um fomento florestal, como é o caso da RAS? Não compete com a atividade principal. Isso aqui é muito importante. Né? Então, se o Hélio não tivesse decidido parar de plantar o tabaco dele, ele vai plantar o tabaco em 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, não sei quanto que ele plantava. Na propriedade dele tinha muita região, além desses 2, 3 hectares, que são essas regiões que ele não trabalha, que ele não plantava. Essas regiões ele planta a floresta. Então, né, nós temos a atividade dos aviários, que estão crescendo bastante na nossa região também de Venâncio, já é tradicional ali, próximo de Lajeado. A pessoa tem na sua propriedade seu aviário, tem a sua atividade diária e tem essa floresta como algo a mais, como uma renda extra. E essa atividade principal ela é extremamente importante porque a pessoa precisa de uma renda diária para pagar as contas do mês. A floresta ela trabalha com ciclos longos, né? Em termos mundiais, o eucalipto é bastante rápido, né? A gente fala em 10 anos, mas quando se fala em mundo é muito mais do que isso, mas para a gente ainda acaba sendo um ciclo longo. Então, enquanto essa floresta está crescendo, tu precisa ter algo que paga as tuas contas, basicamente. Né? Então, é importante que o trabalhador, que o produtor tenha atividade principal e a floresta não compete com essa atividade. O nosso corte ele tem ciclos rápidos, 10 anos. Por que isso é importante? Porque, às vezes, né, há pouco eu estava aqui no nosso espaço, aqui na feira, tinha uma senhorinha falando, nossa, nós temos um eucalipto lá que a gente não consegue nem abraçar, de tão grosso. Né? E com uma empolgação, assim, falou, pô, que bom, né? Eu pensando assim, puxa, tu já perdeu tanto dinheiro com essa árvore, né? Se tu tivesse cortado 2, 3 vezes essa árvore, teria ganho muito mais dinheiro. Porque o eucalipto ele tem um rápido crescimento nos primeiros, professor, 7 anos?
Primeiros 7 anos um rápido crescimento e depois ele começa a ganhar em diâmetro. No nosso caso, para o que a gente faz, nós não trabalhamos com características mais nobres da madeira, como densidade, né, umas outras questões que seriam aplicadas para quem faz móveis, por exemplo. Né? Então, para nós, esse crescimento rápido, corte raso, planta novamente, cresce rápido, corta raso novamente. Então, 10 anos, é um ciclo rápido. E aí, então, o corte raso, o que quer dizer um corte raso? Não fica nada. Entra uma máquina lá e corta tudo. Não fica um pau de pé. Corta, elimina e começa de novo, do zero. Pega o crescimento rápido, corta 100% dessa floresta. E esse corte é feito pela raça. Por que esse corte é feito pela raça? Produtividade, confiabilidade e dificuldade de mão de obra do campo. Né? Então, as máquinas que fazem esses cortes, hoje elas já são automatizadas, né? São máquinas que harvester, forwarders, umas máquinas florestais que não é exatamente o tema do processo aqui, são máquinas caríssimas, nunca um produtor de pequeno porte teria a capacidade ou a viabilidade de comprar uma floresta dessa, então essa responsabilidade fica conosco. Então, nós cortamos, nós fizemos o transporte. E o produtor ele afere uma renda como referência, né? Claro, isso aqui é difícil, a gente tem um valor pingo no i, em torno de 10 a 20 mil reais por hectare. 10 a 20 mil é uma variação, né? Tu pode receber o dobro, né, ou a metade, dependendo como tu calcula. Mas por que tem tanta variação? Porque primeiro nós estamos falando de hectare, porque normalmente no campo a gente fala com essa medida, hectare, a gente não fala em metros cúbicos, tá? E aí quando a gente fala por hectare, vem uma questão que é produtividade. Dentro desse hectare, qual é a produtividade que tu teve e qual é a qualidade dessa floresta? Isso daí entra questões que, novamente, não são o tema aqui hoje, mas são conhecimentos disponíveis. Né? A FUBRA com Juarez, Jorge lá na Universidade Federal de Santa Maria, né? Um conhecimento que está disponível, a gente precisa aplicá-lo, que é utilização de muda correta, plantio correto, manutenção correta, planejamento da propriedade correta desde o início. Né? E também nessas regiões tem uma característica que é o acesso. Quão difícil é chegar nessa propriedade? Nós estamos preparados para trabalhar em locais montanhosos, né? O programa ele é desenhado para isso, mas tem locais que é difícil e tem lugar que é impossível, né? E uns que é um pouquinho menos que impossível, daí a gente ainda tenta. Então, isso envolve custo, né? E custo, né, precisa ser calculado. Então, por isso que tem uma variação bastante grande. Mas o que a gente deve trabalhar? O acesso... Opa. Era outro botão. É para o outro lado. Oi? Não, hectare no corte. Vai dar 10 anos, né, aproximadamente. A questão do acesso... Bem, não aparece ali. A questão do acesso, a gente não consegue gerenciar o local da propriedade. O que a gente consegue gerenciar é como a gente chega nessa propriedade até algum ponto, né? Tem um limite para isso, mas a gente pode verificar como a gente chega e para isso nós temos equipes que trabalham em estradas, nós temos a ajuda da prefeitura também para fazer algum trabalho para conseguir chegar nessas propriedades e acesso também envolve planejamento, porque às vezes uma propriedade ela está num local inclinado, que tem uma certa dificuldade para chegar no local, só que a forma que essa árvore for plantada, ela quase que inviabiliza a forma que se tira essa floresta. Então, ela deve ser plantada seguindo uma técnica que, antes de tu colocar a muda no chão, tu já pense como que esse caminhão vai chegar ali, como que esse trator vai trabalhar dentro dessa propriedade. Caso contrário, a gente tem uma dificuldade enorme de extração, não é necessário dizer o preço do diesel, né? Acho que todo mundo está bem ciente disso. E, então, cada vez essa operação custa mais e por isso que deve ser bastante planejado. O que nós temos que ter o máximo de controle, então, é essa questão da produtividade e da qualidade. Aqui nós temos 2 exemplos do que seria uma floresta ruim, né? Muitas vezes é o padrão que se encontra, mas é uma floresta ruim e uma floresta, né, nos moldes que seguem uma boa orientação técnica. Então, diferenças básicas. Dentro da floresta da direita, praticamente todos os troncos têm o mesmo diâmetro. O que quer dizer isso? Genética, né? Muda. Essa muda que foi utilizada, ela tem genética, ela tem procedência, veio de um viveiro confiável, tem... todos os indivíduos ali têm um desempenho parecido.
A floresta da direita, ela está alinhada, ela tem foi plantada de forma ordenada. Dentro da floresta, automaticamente, ela acaba ficando limpa, né? Tem poucos galhos, só na ponta do eucalipto para cima. Então, essa propriedade da direita, ela vai ter uma produtividade e uma facilidade de colheita. Uma grande produtividade e uma facilidade de colheita. Já da esquerda, uma árvore grossa, uma árvore fina, uma com mais galho, outra com menos galho, né? Isso daí, para quem trabalha com lenha, tem fatores que prejudicam, que não são tão bons, né? Assim, né? Falando para uso, para lenha, mas basicamente queima, vai colocar lá no seu fogão a lenha, vai colocar na estufa de fumo lá, vai embora. Quando se vai para dentro de uma serraria, é praticamente inviável. Ou compensa no preço, né? Quanto tu vai auferir nesse hectare? O mínimo dentro de uma tabela. Então, o que a gente tem que fazer é evitar as florestas, obviamente, ruins e maximizar as florestas boas. Para isso, né, aqui, nosso raio de ação, então, nós estamos no interior de Venâncio Soares, que se chama Linha Brasil, e nós trabalhamos num raio de 100 quilômetros. É a distância que geralmente faz sentido economicamente. Isso quer dizer que, em Venâncio Soares, nós pegamos praticamente toda essa região inclinada ali, sentido Venâncio a Boqueirão, né? A maior parte dos contatos, nós começamos com um foco de trabalho nessa região que envolve, não aparece no mapa, mas é o distrito de Deodoro, em Venâncio Soares, Boqueirão do Leão, ali Progresso, um pouco de Sério, Sinimbu, né? Então essa é a primeira região que a gente está trabalhando, é a região mais dobrada. Mas basicamente todo município vai ter alguma região que tenham propriedades, né? Que tenham características de aclive ou baixa produtividade por algum motivo. E os requisitos mínimos, então, para alguém fazer parte do nosso programa, tem que ter os documentos em dia, né, simplificando o linguajar. Então, tem que ter dono, tem que ter CAR, tem que ter licença, tem que ter esses documentos básicos, assim, tem que estar numa distância de até 100 km da empresa. Esse é o mínimo exigido, a partir daí que vem um trabalho individual para cada pessoa, para a gente fazer toda a verificação necessária. As modalidades que a gente tem de parceria. O primeiro deles é o parceiro Haas. Esse aí é o Hélio Lemen. Qual é que é a característica do Hélio? O Hélio ele mora lá em Linha Cachoeira e o Hélio é trabalhador. Ele está acostumado a trabalhar no campo e ele mora ali. Nesse modelo de parceria, o produtor tem a responsabilidade de fazer o plantio e a manutenção da floresta. A Haas fornece mudas, porque essas mudas nós garantimos a procedência. O Hélio perguntou, poxa, mas eu faço as minhas mudas, né? Eu disse, não, deixa que nós damos as mudas, bota essas tuas aí em outra área. Nessa daqui que vai ser parceiro Haas, tu usa as mudas que nós estamos te dando, para evitar aquelas florestas de baixa produtividade. E nós fornecemos assistência técnica, e a assistência técnica, ela começa indo na propriedade e fazendo esse planejamento, que é o fato que a gente não consegue fazer depois, se não fez no início. Só daqui a 10 anos. E 10 anos é tempo demais para se arrepender. Então, planejamento, orientação de como plantar, espaçamento, adubo, cuidar de formiga, né? Todas as questões técnicas necessárias para isso. O Hélio, então, é o parceiro Haas. Parceiro arrendado Haas é o produtor, ou melhor, o dono, né, de área rural que não tem interesse em se envolver no plantio. Vilmar de Oliveira, presidente da Cassiva, né, Vilmar? Vilmar tem uma indústria em Venâncio, faz cabos lá para diversas indústrias, e o Vilmar mora numa chácara, né? Chácara ou fazenda, uma estância quase aquilo lá, né, Vilmar? Tem lá os seus 3 hectares disponíveis, né? E o Vilmar Oliveira, com esse terninho ali, não vai plantar eucalipto ele mesmo, né? Então, o que ele faz, né? Fomos lá 2 semanas atrás na propriedade dele, e o Vilmar falou, olha, tem 3 hectares aqui que não estou usando, vamos fazer alguma coisa nessas áreas aí. Nesse caso, não é o dono da terra, não é o Vilmar que vai plantar, é a Haas. A Haas vai lá, planta e cuida dessa floresta. Desde o início a gente negocia então um valor que seria justo para cada uma das partes, envolve principalmente local, né, local de acesso, dificuldade de fazer a manutenção dessa área, então nós acordamos num percentual. Quando chegar no momento do corte, é a empresa que vai lá, corta, transporta e faz o pagamento dessa propriedade na proporção. E por último, o parceiro incorporado. Se a gente voltar aqui, ó, aqui tem bastante área verde porque é nativa e tem bastante área verde porque é eucalipto.
Bom ou ruim é floresta. Tá? Então, tem muita propriedade aqui que já tem eucalipto. Alguns deles estão a ponto de corte, que imediatamente a gente vai lá, corta e compra, né, e paga, e começa a fazer o programa do zero. E muitas daquelas propriedades não estão a pontos de corte. As florestas que não estão a ponto de corte, elas entram como incorporados. O que quer dizer isso? Alguém tem lá a sua florestinha e ela pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, né? Mas não está num ponto de corte ainda. Se essa pessoa tem interesse em se ingressar na cadeia da Haas, nós indenizamos as mudas que ele investiu inicialmente e ele passa a ser um parceiro nosso. Qual é que é a diferença de ser um parceiro? Nós colocamos essa propriedade na nossa organização de fornecimento. Então, se essa propriedade falta 3 anos para cortar, desde agora a gente coloca no nosso planejamento que em 2025 a propriedade do fulano lá vai ser cortada. Ele tem uma prioridade de compra, né, naquele ano específico. E esse daqui é o modelo que a gente busca. Ó. Então, interior de Santa Clara, andando de bicicleta num dia de chuva, muito barro. Tá? Subimos um morro lá, eu olhei com essa cena aqui, não é um dia muito bonito, né? Mas ilustra o nosso interior. Uma região muito dobrada, nós temos aqui alguns pontos que têm uma atividade agrícola, né? Que se planta milho, que se faz umas outras atividades. Tem área aqui de APP, área de preservação permanente, né? Floresta nativa, a gente não mexe. E ali no meio, numa região bastante inclinada, tem uma floresta de eucalipto, né? Para quem não é tão acostumado com a imagem, né? Essa daqui é uma floresta de eucalipto, essa daqui é uma floresta nativa. A nativa permanece, ela convive muito bem na propriedade, aonde é destinado para agricultura, que seja agricultura, aonde não é agricultável, então fizemos uma floresta. Esse é o modelo que se busca. Uma floresta pequena, uma floresta de poucos hectares, mas de boa qualidade, ocupando os nossos morros para trazer renda e diversificação. Nós temos aqui os nossos personagens aqui para hoje, né? O Hélio, ele trabalhava com floresta já há muito tempo e viu na Haas uma oportunidade para fazer a venda, né? Então o Hélio está ali dizendo que o agricultor que planta o eucalipto, ele cultiva um investimento. O Hélio, ele se organiza para, né, de tempo em tempo, ele tem essa renda extra, que faz uma reforma da casa, que troca o carro, que paga a faculdade do filho, alguma coisa nesse sentido. E já do outro lado nós temos o Sid Clay França, que o Sid Clay ele é soldado do Exército aqui não, né? Lá em Santa Cruz, nós estamos em Rio Pardo. Ele é um soldado do Exército, exerce uma atividade fora da propriedade, recebeu essa propriedade dos pais dele, não mora lá, era uma propriedade que estava abandonada, né? Foi lá, ingressou no programa de parceria da Haas, vai fazer o plantio de eucalipto, né? E ele diz lá, quero plantar eucalipto para ter uma renda extra e utilizar as terras que estão paradas. Esse modelo aqui, nós acreditamos que entra dentro do falado inicialmente aqui, né? Saiu, não está mais. Marcílio, referente à continuidade. Nós entendemos que a continuidade de um programa desse, especialmente para uma atividade de longo prazo, é o fator determinante. Por quê? Porque uma atividade de 10 anos, para plantar 10 anos e depois chegar lá naquele momento não ter para quem tu vai vender, é uma coisa bastante triste e bastante frustrante. E nesse caso, nós somos uma empresa bastante estabelecida, estamos com raízes muito fortes ali há muito tempo e basicamente estamos operacionalizando uma realidade que já existe. Tecnicamente, em termos de cultura. Basicamente, a gente está migrando o fornecimento de grandes e médios produtores para pequenos produtores que estão muito mais próximos da nossa empresa. Isso inclui centenas ou até milhares de produtores dentro da nossa cadeia de fornecimento. Pessoal, quem tiver interesse de falar conosco, nós temos o espaço de perguntas aqui agora, né? Estamos aqui na Expo Agro, a Philip Morris ficou do nosso lado hoje, e nós temos ali mais informações do nosso Fomento Florestal no nosso site, rasmadeiras.com.br/fomento florestal, nosso telefone, somos bastante ativos nas redes sociais também, qualquer uma delas, @rasmadeiras, monitoradas ali pela Rosana, né, Rosana? E estamos também em Linha Brasil, se for até lá, a partir de agora a gente pode fazer uma reunião sem máscara e tomar um chimarrão. Obrigado. Bom, pessoal, ao encerrar das apresentações, a gente quer agradecer ao Júnior, ao Eugênio, ao Hillebrand, doutor
que apresentou aqui também. Vamos então agora para a segunda etapa, aberto para perguntas. Eu quero agradecer muito aos apresentadores que foram rigorosos no tempo, né? Foram ali cumprir os 20 minutos, todos os três, né? Então agora também eu pediria que aqueles que queiram fazer uma intervenção sejam bem objetivos para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo e a presença ainda dos nossos palestrantes para responder as perguntas que eventualmente possam ser dirigidas a eles, né? Então, aberto a palavras, inscrições, se alguém gostaria de realizar alguma pergunta, uma intervenção, fiquem bem à vontade. A gente teve uma riqueza de informação aqui, um aprendizado grande, né? Todos nós tínhamos noção de cada coisa. Agora, né, essas exposições aí nos mergulharam para dentro com informações muito profundas e precisas, né? Mas se restaram algumas dúvidas ou curiosidades, eles estão à disposição para responder. Professor Jorge. Então, tem sim, né? Inclusive já tem árvores que fazem parte da busca que a gente está fazendo por padrão. A principal questão é o padrão químico do óleo, né? E ter rendimento. Então, vou dar um exemplo da pitangueira. Pitangueira, sabe quanto vale 1 litro de óleo de pitangueira? R$20 mil na ponta. A questão é achar padrão químico. Cada planta está dando um padrão muito diversificado, o rendimento é muito baixo, então precisa-se de muitos quilos de folha para obter óleo e assim por diante. Então, existe sim, está no escopo, ainda em fase exploratória. Nada que eu possa dizer assim, não, vamos produzir tal óleo de tal árvore que vai funcionar, né? Mas tem sim. E tem um movimento brasileiro, que eu posso dizer, de usar plantas nativas, né? Então, pelo Brasil inteiro as pessoas estão testando, estão avaliando. Tem um grupo de cerca de 200 produtores de óleo essencial num grupo de WhatsApp, que desses muitos estão explorando. Quando eu digo explorar, é explorar de conhecer, né? Essas espécies e a composição química. E na Unisc a gente tem feito análise desses óleos para dar suporte para essas pessoas. Então vai lá e pega a guavirova, por exemplo. Tem um óleo, mas quanto por cento? É muito pouco. Quais são os componentes químicos? Para que eles servem? Quem estaria interessado na compra desses óleos, né? É claro que numa visão de médio e longo prazo, a gente sonha com espécies nossas, brasileiras, tendo alto valor agregado no mercado internacional. Aí sim, né? Pitanga, lá fora, é Brazilian Berry, é a frutinha brasileira. Então, a gente está olhando para esse lado ainda, mas não tem nada que eu possa dizer assim, hoje o que funciona. Eucalipto dá óleo essencial, né? Só que é um óleo essencial de valor agregado menor. Então, aquela escadinha que eu mostrei, ela já é mais rasa. Então, dependendo do perfil do produtor, já não é atrativo. Daí tem que trabalhar com mecanização, alta produtividade. Aí já não é bem o perfil dos nossos agricultores. Alô? Obrigado pela pergunta, Jorge. É uma alegria vê-lo. Referente ao aclive, nós temos a limitação da FEPAM. Se eu não me engano, são 35 graus de inclinação que é possível fazer o plantio. A partir daí a gente não tem a possibilidade legal, mas a gente já tem a viabilidade para a colheita disso. Então não é uma restrição não necessariamente da empresa, né? Referente a fogo, né, o vendaval, algum risco florestal, nós não asseguramos o preço de compra desde o início. Nós temos o risco compartilhado com o produtor. Então, nós vamos comprar essa floresta no preço do dia, né? Mas o produtor ele não tem o compromisso de vender para a empresa também, ele tem a obrigação de nos oferecer essa floresta. No intuito de que a gente não possa, né, até proteger o agricultor de que ele não tenha a obrigação da venda da empresa. Ele precisa nos oferecer, não havendo um acordo comercial, ele tem a liberdade de fazer a venda para outra empresa, né? Mas, então, isso fica sendo um risco do produtor, assim como da empresa, porque nós investimos as mudas e a assistência técnica. E muitas vezes o plantio e a manutenção também, né?
dependendo do modelo de parceria que a gente vai ter. Muito obrigado, Júnior. Mais alguma? A Valéria do comitê vai dizer, ó, acho que tudo que aqui nós tratamos hoje converge com a lógica do comitê Pardo, né? Pessoal, mais alguma intervenção? Não havendo, então eu reitero primeiro o agradecimento aos nossos palestrantes, Eugênio, né, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Tínhamos acompanhado uma palestra sua lá em Pantano um tempo atrás, né? E a partir daí, agora, né, evoluindo também nesta lógica em que ele foi, né, composto, e com certeza a gente tem um campo grande para ser desenvolvido nesta parte. Então, muito obrigado a vocês aí que se colocaram à disposição de partilhar o conhecimento, as informações. Também a todos que participaram aqui presencialmente, prefeito Nazário, que ainda está aqui conosco, né? As lideranças aqui da nossa região, membros do nosso Conselho Regional também, os integrantes da FUBRA, né? E também aos que nos acompanham pelos meios, pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, YouTube, obrigado. Obrigado, Diana, pelo suporte aí na organização, enfim. Agradeço a todos pela presença, encerramos então este momento e vamos ter... Opa, uma pergunta pelo YouTube. Beleza, Rodrigo, vamos lá. Olha só. Também não lembramos dessa questão, né? Vamos ver. Então a pergunta é do Lucas Rodenbusch. Questão ao palestrante Haas. Se tem algum projeto de manejo e correção de solo no plantio e depois do corte? Alô? Sim, esse trabalho ele entra dentro do... Não sei qual câmera que a gente está falando. A gente entra dentro do trabalho técnico, né? Então, a primeira atividade que a gente faz num programa desse é ir até a produtividade e verificar in loco qual é a realidade dessa propriedade. Absolutamente não existe uma regra para isso, né? Cada propriedade pode ter características muito, muito peculiares. E, claro, a correção depende muito do caso específico que está acontecendo, né? Então, é um trabalho individual, propriedade por propriedade, para verificar o que acontece ali, o que seria necessário, e muitas vezes se faz sentido economicamente a gente investir nesse solo ou não, né? Mais alguma? Essa, Rodrigo. Então, obrigado, pessoal do YouTube aí, que estão acompanhando pelo Facebook. Então, tá, pessoal. Uma boa estada ainda aqui no nosso Parque da Expoagro. Tem muita coisa aqui para ser visitada, ser conhecida, né? Aproveite ao máximo. Mais uma vez, obrigado também à FUBRA. Podemos realizar essa parceria. Está aqui o Juarez ainda, né? O senhor Marcílio já teve que se retirar, mas o nosso presidente também do Conselho Deliberativo, Geraldo, está aí, Fabrício. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e um bom encerramento de visitação à nossa Expoagro FUBRA.